Saudações pessoal, tudo bem? Tô com uma cara melhor do que eu tava ontem e hoje eu não preciso de introdução, então eu já vou direto ao ponto. Talvez esse vídeo seja mais curto ou não, mas lembre-se de novo que vai estar cheio de spoiler e o meu objetivo aqui não é falar da história em si, mas das minhas reflexões em cima disso. É, Vamos direto ao assunto. Bom, não vamos direto ao assunto. Teve um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas se eu não me engano é Bertolt Brecht, alguma coisa assim. E o cara ficou eternizado pela frase primeiro estômago, depois a moral. O que é primeiro estômago, depois a moral? Você é uma pessoa de boa índole, de bons princípios, de boa moral. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora e que faria de tudo para se esforçar. Você é uma pessoa que diz que você batalhou, você lutou, você se esforçou e você conseguiu, e que uma pessoa que quiser se esforçar também ela consegue, ela não precisa ir pro crime porque ela tem opções. O problema é que determinadas pessoas não são dadas essas opções e elas se veem colocadas no momento da vida em que ela não tem escolha e ela tem fome. E diante da fome, quando você não tem onde morar, quando você mal tem o que vestir e quando você não tem o que comer naquele dia, a fome ela dói de uma maneira em que ela te segue em relação a tudo aquilo que você acredita serem bons princípios e boa moral e bom comportamento. Você não pode julgar uma pessoa que está com fome pela atitude de desespero que ela toma. Isso é bem diferente de defender bandido, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estou defendendo bandido aqui. Eu estou tentando criar uma situação de empatia em que você se coloca no lugar de uma pessoa que... imagina eu indo para o Japão com 16 anos. Eu tive privilégio porque meu pai era japonês, então eu tive direito a visto e eu podia procurar emprego legalmente no Japão e o Japão precisava muito de mão de obra. Se o meu pai não fosse japonês, na situação desesperadora em que eu me encontrava, meu pai, médico, dono de hospital e clínica, faliu, quebrou e a gente não tinha absolutamente nada no momento em que isso aconteceu. Nesse momento de desespero eu poderia ter ido para os Estados Unidos, e se eu fosse para os Estados Unidos eu não teria condições, por privilégio, através de privilégio, de ter direito a visto de trabalho. E eu poderia muito bem chegar numa idade em que as pessoas não quisessem me dar trabalho, tendo uma fluência no idioma pobre, em que as pessoas não quisessem me contratar para um emprego mais qualificado, e não tendo documento, não tendo direito legal de permanecer no país. Numa situação dessa em que eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não tenho conhecidos, não tenho ninguém para me auxiliar, eu poderia me ver numa situação de não ter onde morar, e mal ter o que vestir e de não ter o que comer. Como é que você vai me julgar em relação a as decisões que eu tomaria no momento desses da minha vida? Então alguém poderia aparecer e dizer: você quer ter o direito de permanecer no país? Eu posso te arrumar uma esposa americana. E essa pessoa ela pode começar a me cobrar valores que eu não tenho condições de pagar. E para ter dinheiro para pagar isso, eu poderia me sentir tentado a cometer crimes. Estando eu passando fome, morando de favor ou na rua, tendo dificuldades de comprar comida para subsistir e tendo dificuldades de conseguir doações, porque é engraçado. Uma vez o meu amigo Tuba Negro, ele me disse o seguinte: se você se vestir de mendigo e for pra rua e pedir comida, as pessoas vão te dar comida, porque elas não estão acostumadas a verem japoneses mendigos. Então, quando a pessoa vê um japonês mendigo, ela não acha que esse japonês deve estar passando fome, então ela vai te dar comida. E aí ele dizia: se eu for pedir comida na rua, a pessoa não vai me dar comida, porque para ela é natural que um negro passe fome. Eu estou pulando de um ponto para o outro, mas me imagine, talvez se eu ficasse lá mendigando nos Estados Unidos, as pessoas até sentissem um pouco de identificação e um pouco de empatia e elas resolvessem me ajudar de alguma forma. Porque, sim, elas não estão acostumadas a verem orientais. Tá vendo como um discurso inteiro de horas de privilégio, cheio de ódio, dizendo que você é um vilão na sociedade, não tem tanto impacto quanto você criar uma pessoa, um personagem com o qual você tem simpatia, né, do qual você passa a gostar, e ver esse personagem colocado numa situação desesperadora em que o cara não tem o que fazer, não tem outra opção a tomar. Aí você começa a refletir a respeito disso. Um negro passando dificuldade, pedindo ajuda, pedindo emprego, não conseguindo, mendicando, e depois disso, por não conseguir sequer doações de alimento, entrando no crime, ele está dentro daquilo que as pessoas estão acostumadas a verem. E aí a gente rotula determinadas pessoas de determinada cor de serem por natureza intencionalmente de determinada índole. Então esse livro mostra isso de uma maneira muito crua.
Então você se apega a um personagem, você se apaixona por um personagem e depois você vai vendo as coisas dando tão errada na vida dessa pessoa, mas tão errada na vida da pessoa, que ela tá prestes a ser despejada, ela já mora num muquifo e já tá prestes a ser despejada do muquifo, não consegue emprego em lugar nenhum, não importa quantas entrevistas ela faça. Obviamente pelo fato dela ser imigrante, pelo fato do inglês dela ser de determinado sotaque, pelo fato da cor dela ser da cor que é. Então, contra todos os valores que ela jamais teve, uma menina que teve acesso a uma boa educação, veio de uma boa família, se prostitui. Eu não vou dar detalhes dessa cena, mas para conseguir subsistir. E o impacto que isso tem no resto da vida da pessoa, no relacionamento que ela tinha com as pessoas, né, no relacionamento e na relação com que essa personagem convivia. E aí você começa a viver dentro da cabeça do personagem e ver o quanto para ela era difícil entrar em contato com as pessoas que ela já conhecia, tendo feito o que ela fez e sem conseguir encaixar isso na pessoa que ela era. Você vai vendo transformações do personagem que são... cada pequena interação representa não só aquilo que acontece na vida desse personagem, mas com todas as pessoas dessa cor. Sim, é um livro que trata muito de questões raciais, de dificuldades raciais, e vale muito mais do que várias palestras e vários meses de curso a respeito de direitos de privilégio, de racismo, de xenofobia, enfim. A coisa é muito mais clara. Então você vê o Obinze tendo que também não conseguindo ficar na Inglaterra e num momento de desespero cedendo a agenciadores que estavam oferecendo um casamento que lhe daria visto e que lhe daria direito de continuar lá. E aí você vê a desonestidade da negociação e da barganha, os preços aumentando, as dificuldades aumentando cada vez mais e as coisas que ele precisaria fazer e se submeter para conseguir esse dinheiro, para ter o direito de simplesmente permanecer no país. E você vive essas situações de uma maneira muito vívida. É engraçado que eu fiquei, durante o meio do livro ali, eu fiquei imaginando leitores negros e leitores brancos. Tô generalizando, mas não é espero que você não me leve a mal. Mas eu fiquei imaginando um negro lendo o livro e se identificando com cada um dos detalhes, com cada uma das percepções do Efemelo e dizendo, meu Deus, continua falando, porque essa é a minha vida e eu quero mais percepções como essa porque eu passo por isso todos os dias. E eu imagino um branco lendo isso e falando, meu Deus, que conversa enfadonha. Não porque o branco é uma pessoa ruim, não, mas porque aquele sofrimento, aquela dor não faz parte da realidade dele. E essas situações elas vão se sobrepondo. Né? A personagem, em todo lugar que ela vai, ela percebe determinadas coisas que um branco pode falar, meu Deus, por que você está perdendo tempo refletindo sobre uma besteira dessas? Isso não quer dizer nada. Né? E aí você começa a ver mais a discussão do nosso macro, o quanto as pessoas, o quanto a comunidade negra ela grita por compreensão e a comunidade branca ela grita dizendo que ela não é opressora. É porque ela não se percebe como tal. Então esse livro, ao invés de você dar ouvido às massas com os seus discursos, você consegue entender isso através da pele do personagem, porque você sofre muito junto com ele, caso você se disponha a ter empatia e a vivenciar essa situação e a se colocar no lugar dela. Para mim só foi mais fácil pelo fato de eu ter morado fora e por eu ter sentido na pele isso. Então, assim, quando a Efemelo chega nos Estados Unidos, ela finalmente ela sente o peso da cor, porque na Nigéria todo mundo é negro. E, assim, as pessoas que são mais claras, elas têm um valor maior, e isso é inegável. Né? Então, você tem tons de negro, e aí você vê que as pessoas mais claras, elas têm mais privilégio, elas têm mais facilidade na vida. E nenhum negro discordaria disso, eu não estou generalizando. E aí quando você pega quando você chega nos Estados Unidos, você vê que você tem um monte de filtros e um monte de indicadores que vão te colocar no lugar onde você está. E se você é mulher negra, de um tom mais escuro de negro, se você tem um sotaque não muito bom, inglês não muito bom, dependendo da sua documentação, as pessoas vão cada vez mais, de acordo com cada indício, te rotulando.
Eu lembro no Japão as pessoas, a comunidade brasileira entre elas, tinha uma pergunta que me irritava pra caramba, porque assim você mal perguntava o nome da pessoa, aí a pessoa virava pra você e falava quanto tempo você tem de Nihon? Nihon é Japão, ou seja, quanto tempo você está aqui? Porque ela precisava do indicador rápido do quão bem você falava o idioma, do quão bem você estava adaptado ao seu novo meio, e aí a efemela ela sofre exatamente da mesma coisa. Ela acaba de chegar nos Estados Unidos e todas as pessoas africanas, né, não só da Nigéria, mas de outros países da África, trombavam com ela e falava quanto tempo você está aqui? E uma pessoa que estava 3 meses, 5 meses, ela não tinha respeito nenhum e era olhada com desdém. Por quê? Porque é uma pessoa que provavelmente está aqui legal, ainda não estabeleceu bases. E aí quando você dizia eu estou aqui há 8 anos, o seu status dentro dessa comunidade mudava completamente e as pessoas passavam a te tratar de maneira diferente. Porque ou a pessoa era muito esperta para estar lá há 8 anos, ou então ela finalmente tinha conseguido um visto através de trabalho, através de casamento, não importa o como, de que maneira, mas a pessoa então era vista pela própria comunidade dela como vencedora. Bom, esses pontos aqui eu passei. Primeiro estômago, depois a moral. Você vê um personagem ao qual você se apega demais, se permitindo fazer coisas que ela jamais faria e sofrendo as consequências disso. Você tem a deportação do Obinze, que é um personagem com o qual você passa a ter, dependendo do leitor, é claro, mas com o qual você passa a se identificar. O Obinze é um cara fantástico, ele é um leitor ávido, é uma pessoa que questiona tudo, é uma pessoa que tinha uma opinião política muito forte, e de repente ele se vê numa posição extremamente fragilizada em que ele tem que se submeter a fazer coisas que ele jamais faria. A Ifemelo, ela tem uns relacionamentos muito bacanas e eu consegui me colocar no lugar dela em relação a muitos relacionamentos que eu já tive antes. E aí você tem um personagem chamado Kurt. Spoiler alert, de novo, tá? Eu vou te dar detalhes que talvez arruinem a sua leitura, já vou avisando. O Kurt é um cara perfeito demais. Quando você começa a ler, você fala, você começa a questionar até a escritora. Você fala, mano, sério que mamanda que você fez esse personagem? Espero que essa obra não atrapalhe a experiência de vocês no vídeo. E aí você fala, sério, escritora, que você está criando um personagem desse? Meu, isso daqui não é factível. Mas depois você entende por que ela criou aquilo e é factível sim. Depois eu comecei a pensar. Depois você vai pegando mais detalhes do personagem e você fala, meu, isso daqui é completamente possível e puta merda, como eu me vejo nisso. Você tem um cara rico, bem sucedido, que nunca teve problema nenhum de raça, nunca teve problema nenhum de nada, e ele já teve todo tipo de mulher que ele pudesse querer ter, e então ele ia em busca do novo, e ele se apaixona, e ele se apaixona de verdade pela Ifemelo. Talvez primeira namorada negra que eu me lembre, primeira namorada negra, e ele fica deslumbrado com esse relacionamento, e ele se apaixona muito pela Ifemelo pelo fato dela ser exótica, pelo fato dela ser misteriosa, dela carregar uma bagagem a qual ele nunca vai ter acesso, porque ele pegou todas as americanas, ele pegou algumas latinas, mas é muito mais fácil você entender os latinos do que entender uma pessoa que vem da Nigéria. A Ifemelo era uma caixinha de surpresas para ele e ela tinha um nível acadêmico e um nível cultural tão alto que fazia com que ele se sentisse muito bem com aquilo. Ainda assim, a vida dele era muito fácil. A vida de uma pessoa rica, para onde é que a gente vai viajar hoje? Para que lugar do mundo a gente vai no feriado? Então a Ifemelo ela passa a ter contato com um mundo que nunca foi dela, né? Uma pessoa que vem de classe média da Nigéria e que passa extrema necessidade ao ponto de ter que se prostituir. Eu não quero dar detalhes sobre isso, não é bem uma prostituição assim, foi um evento isolado, então ao ponto de chegar, ao ponto de fazer o que ela fez, ao ponto de se ver da maneira que ela vê, quando de repente ela se vê colocada numa vida de bonança, ela não sabe lidar com aquilo como se aquela vida não pertencesse a ela, e ainda assim ela tem que carregar uma dor muito grande, e eu sei do que ela fala, quer dizer, ela não fala, ela não diz isso, mas você percebe pelo comportamento do personagem e pelas crises do personagem o quanto isso é verdade, que ela não se sente amada por quem ela se sente amada por aquilo que ela representa. Cara, isso dói demais. Não é que dói. Como que eu explico isso para vocês? Eu posso conhecer uma menina que... Eu vou dar um exemplo tosco aqui, vai. Eu posso conhecer uma menina que sempre teve o sonho de namorar com um japonês porque nunca namorou. E de repente eu começo a ganhar um monte de pontos verdinhos, aqueles checks assim, porque eu bato com tudo que a menina quis.
né? Ah, o cara é japonês, ele já morou no Japão, ou ele é engraçado, ou ele vive a vida de determinada maneira, e ele tem acesso a determinadas coisas, e ele enxerga isso de determinado modo, e aí de repente a pessoa se encanta e ela projeta uma coisa em mim que na verdade não é quem eu sou. E aí eu começo a usufruir de extrema dedicação, de grande paixão, de grande amor, e começo a ser colocado num pedestal e tratado de uma maneira tal que eu percebo que aquilo que a pessoa ama e aquilo que eu sou são duas coisas completamente distintas. E aí todo esse amor, ele não é recebível. Não sei se você entende o meu ponto. A pessoa ela te trata de uma maneira tão irreal para você que você não consegue usufruir desse amor. A pessoa te dá todo o amor incondicional do mundo, mas você não se sente amado, porque aquilo que ela vê em você não é aquilo que você é. E aí o que você faz quando você passa por isso? Faz merda, sim. Foi isso que eu fiz todas as vezes em que eu me vi colocado numa situação parecida. Você faz merda. E aí você arruína aquela imagem que você tem na cabeça da pessoa. Por quê? Porque você quer provar que aquilo não é de verdade. E aí você se mostra completamente diferente daquilo que a pessoa vê, mas você também se mostra muito mais ruim do que você é de fato. Uau, uau. Você está vendo por que eu gostei tanto desse livro? Não é pelo que acontece na história, mas é pela maneira como eu consegui me identificar com isso. Às vezes em que eu forcei a barra para realmente estragar tudo, eu estraguei de uma forma que eu mostrei uma pessoa que também não era, também não era quem eu sou. E a Ifemela ela trai o Kurt, e ela trai o Kurt muito menos por desejo sexual pela outra pessoa, por curiosidade e atração, sim, mas ela trai não porque ela é uma vagabunda, ela trai não porque ela não tem valor, ela trai não porque ela não presta, ela trai porque existia alguma coisa que a incomodava muito. Então, se ela fosse uma pessoa ruim, ela teria um caso em paralelo e jamais contaria para ele e continuaria usufruindo de toda a riqueza. Mas ela, de maneira muito honesta, conversa sobre isso. Gente, o resultado dessa conversa é uma coisa a ser vivida por você, de verdade. É, E, mano, eu queria terminar isso daqui em 3 vídeos, mas acho que não, né? Porque até agora eu só fiz isso. Depois ela entra num segundo relacionamento que eu acho que vale a pena algumas considerações também. Se você gostou do que eu falei até agora, talvez você se interesse pelos próximos vídeos. Caso não, aí só ignora. E eu reforço aqui que se você quiser parar e ler o livro e ter as suas próprias impressões dele, ainda dá tempo, corre lá. Ok? Bom, por hora é isso. Até o próximo.